No Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 6. Todo mundo achou aí? Achou aí, Sara? 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Jesus diz-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos de novo? Jesus diz-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos iniciando uma nova série esse mês de junho. Não sei se você percebeu, mas nós estamos literalmente na metade do ano. Cara, ontem a gente estava assando pernil. Hoje a gente já está comendo canjica. Deus amado, que loucura! E eu fiz alguns ajustes. No final do ano passado, nós fizemos uma agenda anual, crendo fielmente que Deus ia abençoar os nossos planos, mas Deus tem um plano muito maior do que os nossos. E Ele mudou basicamente tudo do que nós nos organizamos para fazer. E esse mês nós faríamos uma outra série que eu tenho bastante expectativa, que vai ser a série do mês que vem, Uma Igreja para a Cidade. Mas eu não queria voltar já chegando com os dois pés. Eu queria chegar mais light. Então eu decidi, conversando com meu amigo imaginário, falar sobre paternidade. Paternidade é um tema que nós, como igreja, alguns de vocês não vão ter, talvez, uma similaridade com essa palavra. Porque paternidade, para alguns aqui, é um sinônimo de dor. Para alguns, paternidade é sinônimo de saudade. Ou talvez seja um significado, paternidade signifique para você segurança. Então é muito complexo falar sobre paternidade, principalmente nos dias de hoje. Nós estamos num tempo onde todos os valores do que nós conhecemos por família, não é que estão se dissolvendo, eles se dissolveram. Uma das coisas que eu aprendi a fazer por educação, e eu aprendi isso aqui na igreja, é sempre perguntar. Provavelmente a maioria de vocês, a não ser aqueles que eu ainda nunca conversei, eu já perguntei para você com quem você mora. Sim ou não? E por que isso? Porque eu preciso entender o que é família para nós. O que é família para cada um. Porque senão nós vamos entrar todo mundo debaixo de uma régua que não vai fazer sentido. Então, para muitos, nós somos uma comunidade hoje que o nosso conceito de família ele é muito plural. Então existem tios que exercem paternidade, avós que exercem paternidade, irmãos que exercem paternidade, primos que exercem paternidade, ou talvez você tenha encontrado paternidade aqui. Ou talvez você ainda não sabe o que é isso. Então, o meu conselho para você, primeiro, não falte às quartas-feiras. E quando você tiver alguma dificuldade, o que eu quero que você faça, visite o canal do YouTube. Pega essa pregação, ouça de novo. E ouça outra vez.
e ouça outra vez, até que algumas dessas verdades que nós vamos ouvir nesses dias, elas entrem no teu coração. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre paternidade é que paternidade não tem a ver com pai. Uai, Léo, como assim? Paternidade não é de pai? É e não é. Paternidade seria o que todo pai deveria fazer. Vocês já sabem o conceito sobre o que é pai. Pai, no nosso conceito humano, é o progenitor. É um homem que teve relação com a mulher que você chama de mãe e você sabe o que aconteceu. Não posso falar muita coisa porque senão a Maria tem chilique de como acontece. Não queria estragar o sonho da Maria, mas os bebês não vieram da cegonha, tá, Maria? Eles não vieram de lá. Esse é o pai, esse é o progenitor, esse é os 50% que fez com que você existisse. Só que, em teoria, esse pai deveria exercer paternidade, que é fazer o seu papel, que é cumprir o seu papel. E a gente vai estabelecer nesse mês o que é realmente uma paternidade. Quais as funções dessa paternidade? O que faz alguém que exerce paternidade? Só que, infelizmente, e eu entendo isso como uma artimanha do inferno, que ele destruiu a figura do pai, tirando dele a sua função paterna, para que hoje nós olhássemos para a família e falássemos, mano, eu não quero isso. É comum para nós ouvirmos hoje adolescentes dizendo, eu não quero casar. E os que falam que querem casar, falam, eu não quero ter filho. E quando você vai perguntar, por que você não quer ter filho? Não, eu não quero ter filho porque eu tenho medo. Quando você vai investigar mesmo, vai falar, a primeira desculpa é, eu não quero pôr filho no mundo do jeito que está. Só que eu quero que você entenda uma coisa, o mundo sempre teve dificuldade. Sempre. Sempre. Cada geração, cada época teve a sua dificuldade, teve as suas guerras, teve o seu clima tenso, teve as suas escassez, teve tudo isso que a gente está vendo. Sempre teve. Nós hoje estamos vivendo valores que estão sendo degradados, estão sendo destruídos, porque quando nós olhamos para a Bíblia e enxergamos nessa Bíblia os valores, aí nós conseguimos olhar para o mundo e falar, cara, o negócio tá bagunçado. Porque nós temos uma régua moral. Mas para quem não tem régua moral, tudo que oferecerem tá bom. Por exemplo, do que eu quero te explicar. Por que você sabe que bolo de chocolate é melhor que bolo de morango? É uma resposta simples. Porque você já comeu dos dois. Então nós olhamos para o mundo e sabemos que o mundo tá caído porque nós estamos provando a vida em Jesus. Mas para quem está lá, está tudo normal. É normal alguém falar assim, eu não sei quem é o meu pai, não conheço meu pai, não quero saber. É normal para alguns falar assim, eu não quero nem aquele vagabundo, eu não quero saber. Porque o progenitor não cumpriu o seu papel. Desde o início, quando Deus estabelece a terra e ele cria todas as coisas, e ele ordena todas as coisas, ele mostra desde o início em Gênesis. Ele vai mostrar qual é o tipo de relação que ele quer ter com a gente. Ele vai mostrar desde a eternidade como ele quer ser conhecido. Sabe por que o mundo hoje odeia a igreja? Por dois motivos. Primeiro, porque Satanás cegou a humanidade e fez com que essa cegueira, eles olhassem para a igreja e falassem, cara, esses caras são malucos, eles são fanáticos, como assim? Você vai servir um Deus que você nunca viu. E aí entra o segundo problema. O mundo odeia a igreja
e tudo aquilo que representa Deus, porque eles entenderam Deus como uma figura soberana, como alguém que está num trono e está dizendo, ou você faz o que eu quero, ou eu vou te matar. E por que eles fazem? Por que eles interpretam assim? Porque aqueles que conhecem a Deus não vivem com Deus do jeito que Ele quer que eles vivam. Da mesma forma que alguém que teve um pai ruim e vai mostrar para os outros que pai é uma figura ruim, porque você não teve alguém que exerceu paternidade sobre você, é a mesma coisa quando eu que conheci Jesus não vivo com Deus do jeito que Ele quer que eu viva. Estão entendendo? Sim ou não? Então eles vão ter a imagem desse Deus segundo aquilo que aqueles que vivem com Ele mostram. E se eu não entender qual é o tipo de relacionamento que Ele deseja ter conosco, nós não vamos conseguir mostrar para o mundo aquilo que Deus quer que seja mostrado. Deus nunca quis que nós fôssemos pessoas que buscassem a Ele uma vez na semana. Deus nunca quis que nós encontrássemos a Deus e a sua família em um lugar. Porque Deus não é um Deus de uma religião. Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus de intimidade. Ele não é um Deus distante. Deus nunca quis que nós buscássemos a Ele como alguém que não conhecesse, mas que buscássemos a Ele como alguém que tem saudade. E é diferente isso. É muito diferente isso. Deus não me chamou para que eu vivesse debaixo de um viés, de um monte de regra, como alguém que manda e eu tenho que obedecer. Mas agora, porque eu me relaciono com Ele, eu tenho prazer em fazer a sua vontade. Eu tenho prazer em adorá-lo. Eu tenho prazer de me relacionar com Ele. Eu tenho prazer de fazer aquilo que Ele quer e viver com aqueles que fazem a sua vontade. Jesus vai dizer isso. Uma vez chegaram para Jesus e falaram, tua mãe está aí. Ele falou, quem é minha mãe? Falou, minha mãe, minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele está dizendo, agora os meus laços são aqueles que agradam o coração do meu Pai. São aqueles que decidiram viver essa vida relacional, não essa vida distante. Mas agora, Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Ele está falando, olha só, eu vou ensinar para vocês agora por onde vocês vão andar. Através da minha verdade, através da minha vida, Jesus vai sacrificar a vida dele, o sangue dele, para que nós pudéssemos chegar em um lugar. Porque esse caminho teria um fim. Através da sua verdade, ela nos levaria a um fim, a sua vida levaria a um fim. Qual é esse fim? Conhecer a Deus como Pai. Como nós falamos, obrigado, Fran. Como nós falamos na série Mais Perto de Deus, amor não é algo que Deus faz, é algo que Deus é. Logo, tudo que Ele faz porque Ele é amor. A mesma coisa tem a ver com a sua paternidade. Paternidade é quem Deus é, e tudo que Ele faz, tudo que esse pai faz, mostra o nível dessa paternidade e o desejo desse pai para com seus filhos. Então, quando eu entendo a Deus e me relaciono com Ele e entendo que Ele é um Pai, o que eu vou entender que toda essa correção parte da sua paternidade, parte do seu amor, parte da sua justiça. Logo eu consigo desfrutar desse lugar em Deus.
A nossa dificuldade em obedecer a Deus é porque nós não o conhecemos. Porque nós achamos que Deus é o Deus das regras. E Ele não é o Deus da regra. A regra existe nele porque Ele é a justiça. Mas Ele se mostrou como Pai. E quando eu entendo que Ele é o meu Pai, e eu entendo a perfeição que está nele, que tudo que Ele faz é perfeito e bom, logo eu não tenho medo em obedecer às ações, aquilo que esse Pai, aquilo que essa paternidade exige de mim, porque eu sei que isso me levará a um lugar bom. Entenda uma coisa, você não pode olhar para Deus como você olha para o teu pai terreno. Porque ainda que o teu pai terreno seja bom, ele ainda não está nem perto daquilo que Deus é. Ainda que o teu pai terreno tenha sido ruim, nem se compara com o que esse Pai celestial e eterno diz que Ele é. Esse Pai vai dizer em Malaquias, no capítulo 3, não precisa abrir, eu amo esse texto, em Malaquias 3:13 diz assim: duras têm sido vossas palavras contra mim, diz Yahvé. Entretanto dizeis o que temos falado contra ti. Haveis dito, vão é servir a Elohim, que proveito há em guardar seu mandamento, encaminhados, afligidos diante de Yahvé. Por isso agora nós felicitamos os soberbos e dizemos que aqueles que cometem maldade são prosperados e os que nos provocam a Elohim ficam impunes. Porém, os que temiam a Yahvé falaram um ao outro e Yahvé escutou com atenção e atendeu. E foi escrito um rolo de memória diante dele, e a favor dos que o temem a Yahvé e dos que honram o seu nome. E eles serão meus, diz Yahvé. No dia que eu preparo, serão para mim um especial tesouro, e os escolherei como um homem escolhe o filho que serve. O que ele está dizendo? Eu amo esse diálogo. Porque o profeta está falando em nome de Deus para o povo. O quê? Tem que olhar, peraí. Meu pai. O que eu tenho que ver aqui? Ixi, é que meu celular quebrou. Tá. Agora eu não sei quanto que dá isso aí. Tá bom. Então vai me avisando quando estiver perto. O que eu tava falando, Maria? Sobre o versículo de Alô. Tá. O profeta está dizendo o seguinte. Ele está falando, olha só, vocês são ruins demais. Deus está falando através dele. Ele está falando, vocês são duros demais comigo. E é como se daí as pessoas estão respondendo, não, mas espera aí, Deus, como é que a gente está sendo duro com o Senhor? E eu fico imaginando que é como a gente. Mas Deus, a gente está cantando as músicas. A gente está vindo na igreja com frio, com chuva. A gente está vindo na igreja mesmo quando a gente não quer. A gente vem com dor, a gente vem sem dor, a gente vem com decepção, a gente vem sem decepção. A gente está aqui. Estamos fazendo, como assim a gente está sendo ruim? E aí Deus vai dizer, vocês são ruins para mim, vocês estão sendo duros comigo, porque vocês estão dizendo que é em vão me servir. Que é em vão ficar confessando pecado. Que adianta a gente ficar andando em luto? Uma versão que diz, que adianta a gente ficar andando em luto? A gente ficar andando triste. Porque eu não sei você, mas para mim, depois que eu conheci Jesus, a vida ficou meio complicada. Porque quando eu era feliz, era quando eu podia fazer qualquer coisa e tentar dormir tranquilamente. Mas agora, se eu peço alguma coisa contra alguém, eu já fico mal.
Quando eu trato mal alguém, meu Deus do céu, velho. Eu fico triste quando eu xingo alguém no trânsito. Ninguém viu, só tá eu no carro. Mentira, Deus tá lá. Ele não queria que eu fizesse isso. Cara, e agora? Eu podia fazer de todos os jeitos, eu podia viver. Cara, teve uma galera aí, trocou ideia comigo há um tempo atrás. E aí eu falei assim, olha só, vocês querem coisar, né? Vocês querem dar beijinho na boca, né? Tá, então, para vocês fazerem isso, nós vamos ter que estabelecer uma ordem para não ficar bagunçado. Vamos ter um período de oração. Aí teve uma galera que me procurou para entender. Como assim? O que é esse período de oração? Eu falei assim, olha só, antes de você ir lá e ficar se esfregando, e ficar brincando de cubo mágico, vocês vão orar e buscar Deus. E aí, vocês vão ficar um tempo junto, mas separado. Cara, teve uma galera que olhou pra mim e falou assim, mas para quê? O que vai mudar? Mas teve uma outra galera que falou, tá aí. Eu vou fazer isso aí. Mas se você perguntar, antes de você vir para a igreja conhecer Jesus, você faria isso? Óbvio que não. Então aqui, o profeta está dizendo, olha só, vocês estão olhando para essa galera que vive de qualquer jeito, que faz as coisas de qualquer jeito, sem dar satisfação para ninguém, sem ligar para ninguém, sem ligar para a opinião de ninguém. Vocês estão olhando para esses caras e estão falando assim, eles são felizes, porque eu estou fazendo tudo que é certo e nada está certo. Eu estou fazendo aquilo que Deus pede para eu fazer e não está dando certo, velho, está dando errado. Minha vida está ficando ruim. Porque eu estou tomando porrada de tudo que é lado e nada está dando certo depois que eu conheci Jesus. Não. Engano seu. Porque depois que você conheceu Jesus, você aprendeu a fazer do jeito certo. Fazer do jeito certo custa. Fazer do jeito certo é pesado. Fazer do jeito certo, existe um preço que vai ser pago. Então, está fazendo tudo normal. Está tudo normal. Só que a gente vai olhar para as pessoas de fora e vai falar, não, para eles está dando tudo certo. Esses caras são felizes. Tem gente que olha e vai falar assim, não, cara, eu vou sair da igreja porque isso não é para mim. Deixa eu te falar, também não é para mim. E também não é para o Leandro. E não é para a Fran, e não é para ninguém. Mas Jesus nos fez sua família. Ele diz, eu sou o pai de vocês e eu os quero para mim, como filhos. Agora, quando eu entendo que o meu pai é um pai de amor, eu tenho prazer em fazer a sua vontade, ainda que isso me custe, ainda que isso me doa. Fazer a vontade desse Deus dói, porque a vontade dele não a Bíblia vai dizer, o meu reino não é comida nem bebida. Ele está dizendo, não são as coisas dessa terra. Não é sobre construir algo sobre essa terra. Não é sobre mostrar para as pessoas um Deus poderoso. Não, é sobre um Pai de amor. Uma das coisas que eu mais vejo nos dias de hoje, que, aliás, que eu mais sinto falta na igreja, é porque que as pessoas não são curadas mais. Porque que gente que vinha, cara, era comum na igreja antiga, pessoas que estavam enfermas, a gente orava por essas pessoas e elas eram curadas. Por que que isso não acontece hoje? Porque hoje a gente está mostrando um Deus poderoso. E antes dele ser poderoso, ele é um pai de amor. E esse pai de amor não está preocupado com o que estão pensando no YouTube, não está preocupado com o que estão pensando nas redes sociais, ele só está preocupado que o coração dele seja manifesto. Então eu olho para a dor do outro e agora eu me envolvo na dor do outro, não porque eu acho legal, mas porque o meu pai tem o coração ali. Agora eu vou buscar santidade não porque eu quero, porque eu não quero estar em pecado, não é isso. Santidade não é fugir do inferno, santidade é correr para Deus. É totalmente diferente, cara. Agora eu vou respeitar a gente ruim, não porque eu sou bobo.
mas é porque eu pertenço a um Pai de amor. E esse Pai de amor disse aqui que um dia Ele vai cuidar de mim como um pai cuida do filho que lhe obedece. Esse é o Deus que se manifestou a nós. Só que eu vou te explicar isso. Você nunca vai conseguir desfrutar do relacionamento de Deus se você não o conhecê-lo. Enquanto eu ficar falando, enquanto nós ficarmos ministrando, enquanto você ficar cantando sobre paternidade e pensar sobre o teu pai terreno, que você teve ou não teve, sobre o que você acha ou não acha, você nunca vai conseguir se relacionar com Deus. Uma das coisas que eu tenho feito nesses dias, não repitam isso, tá? Eu amo assistir batalha de rima. Amo. E só as piores. Eu só gosto de porcaria. Tipo aquelas que quando entra minha sogra na sala eu tenho que baixar o volume. Sabe uma das coisas que mais me assusta? Todos eles sabem versículos da Bíblia. Todos. Absolutamente todos. Tem algumas batalhas que eu já assisti, que era uma pregação, e é um zoando o outro. E versículo para lá, versículo para cá, seu pai não sei o que, seu pai não sei o que lá, e babá. Sabe por quê? Porque um dia eles entraram na igreja. E eles frequentaram um lugar igual vocês frequentaram. E um dia eles tiveram um pastor como vocês têm. E um dia eles cantaram louvores como vocês cantaram. E um dia eles se apaixonaram por pessoas na igreja como vocês. Um dia eles deram oferta. Um dia eles foram em vigílias. Um dia eles foram em conferências. Um dia eles foram em acampamentos. Só que um dia eles falaram: esse Deus não serve para mim. Uma das coisas mais tristes foi de um dos funkeiros mais conhecidos. Não sei se é um dos mais conhecidos, é porque ele eu nunca escutei. O Negão, não sei o que lá. Negão Oficial, não sei o nome dele. Eu vi uma entrevista, um trecho de uma entrevista dele no Podpah. E ele era obreiro na igreja. E ele chorando falou: me expulsaram da igreja porque eu estava apaixonado pela filha do pastor. E falaram que isso não era para mim. E hoje o cara vive para degradar as mulheres, a família, porque apresentaram para ele um Deus de regra, não um pai de amor. Sabe por que esse lugar não está mais cheio? Porque nós não conhecemos Deus como um pai ainda. Porque eu não sei você, mas quando eu me relacionava com meu pai, eu queria mostrar o meu pai para todo mundo. Para todo mundo. Olha os desenhos que meu pai fez, olha isso aqui que meu pai fez, era a coisa mais incrível do mundo. Quero que você feche seus olhos.